Saúde a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Damos graças a Deus por estarmos aqui. Eu peço aos irmãos que abram a palavra de Deus na primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos estar falando sobre fruto do Espírito hoje, né? Mais uma vez, nós vamos estar falando sobre a paz, que é um dos frutos. E aqui nesta passagem tem um versículo 23 que chama bastante atenção. Eu já vi muitos dizer, né, que Jesus, ele só quer o coração. Mas a palavra não diz isso. Capítulo 5, a partir do versículo 12. Todos encontraram? Estarei lendo, os irmãos acompanhem a sua Bíblia. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Vocês não estão prestando atenção, irmão? Não é nem se abster do mal, é da aparência. Aquilo que vai aparentar que vai trazer mal, vocês abstenham disso. 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Podeis tomar assento. Louvado seja Deus. Nós vimos uma leitura do nosso irmão Tiago Diogo, que Jesus, ele não veio trazer a paz, né? Você pega lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, ele é o príncipe da paz. Ali ele está dizendo, quando ele diz espada, ele vem trazer espada, não é espada ibérica, essa espada de aço. A espada é a palavra de Deus que ele veio trazer. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é mais afiada do que qualquer espada de dois fios. E é essa espada, essa palavra, que traz divisão, que muitos não querem. Então Deus já sabe, por isso que diz que Jesus
Ele não veio trazer a paz. Porque muitos dos nossos familiares mesmo, eles se divergem conosco. Depois que você aceitou Jesus, você está fazendo a obra de Deus, parece que eles não se sentem bem. Por quê? Porque as trevas não se misturam com a luz. E enquanto eles não estiverem na luz, aí é essa divisão. É essa espada, a palavra, não é espada ibérica. Amém? Paz, que é o terceiro fruto aqui, né? Do Espírito. Louvado seja Deus. Nós vimos o amor, a alegria, né? Que é o gozo. Hoje é a paz. Terceiro ingrediente do fruto do Espírito Santo é a paz. A paz pode ser definida como a tranquilidade da alma e o bem-estar em todas as áreas da vida. Então a pessoa, quando ele tem paz, irmão, tem uma tranquilidade na alma e tem um bem-estar em toda a tua vida. Ainda que não tenha uma vida financeira abastada, mas ele consegue ser feliz com o que ele tem, ele consegue ter uma paz de espírito, com aquele pouco que ele tem, porque ele crê na palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim que o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada. A pessoa pode ter todas as riquezas, irmãos, que o mundo pode oferecer, riquezas materiais, mas se ele não tiver Deus na vida dele, não tiver o Espírito de Deus na vida dele, ele não tiver entregado ainda a sua alma para o Príncipe da Paz, que é Jesus Cristo de Nazaré, está faltando algo na vida dele. Ainda precisa ser preenchido, tem uma laguna dentro dele, um vácuo, um vazio, que precisa ser preenchido. Porque o homem também é trindade, não é corpo, alma e espírito. Então, se ele não tem o Espírito de Deus, ele está com um vazio, está falho. Ele busca esse preenchimento nas coisas materiais. Ele tem um carro, ele quer ter dois, tem uma casa, quer ter duas casas, né? Só que ele não está contente com aquilo, porque está faltando algo dentro dele. E esse algo pode ser preenchido só com o Espírito Santo de Deus. Então, essa paz, ela traz tranquilidade para a alma e bem-estar em todas as áreas da vida. A palavra hebraica para a paz, quando você vê o irmão falar assim, shalom, está dizendo a paz. Então a palavra hebraica para a paz é shalom, que é o sinônimo de harmonia, plenitude, firmeza. É a sensação de tranquilidade e harmonia no relacionamento com Deus e com os homens. É por isso que você pega a paz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz: fica a paz com todos. Então é com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Você pegar essa palavra paz, né, tem 65 vezes, 65 versículos que fala sobre a paz. São 18 no Novo Testamento e 47 no Antigo Testamento. Você pega lá em Gênesis capítulo 15, versículo 15. Os irmãos abrem aí, Gênesis capítulo 15. Primeiro livro da Bíblia Sagrada. E Gênesis quer dizer Bereshit, que é o princípio. Onde o Deus da paz prometeu paz e longevidade ao seu amigo Abraão. Então nesse versículo nós vamos ver, irmãos, que Deus ali, Abraão já percebeu quando Deus fala isso com ele, que ele não ia partir novo, que ele não ia morrer novo. Ele ia ter muitos anos de vida, uma boa velhice. Quem encontrou aí? Gênesis capítulo 15, versículo 15. Leia bem forte, bem alto. E tu e
virás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado. Amém? Vocês vão ouvir a promessa que Deus faz com Abraão. Tu irás teus pais na velhice. Então ali já teve uma certeza que não ia partir novo. Deus chama ele já estava com 75 anos de idade. Com 99 promete um filho. E tudo que Deus prometeu, Deus cumpriu. Louvado seja Deus. Você pega lá em Números capítulo 23, versículo 19, que diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse como vai fazer, vai acontecer. É só crer, é só esperar. Lá em Gênesis também, capítulo 41, versículo 16, livro do Gênesis, José ali confortou o espírito perturbado de Faraó, dizendo: olha o que José disse para Faraó: Deus dará resposta de paz a Faraó. Os bons vão perceber nesse versículo, irmão, que José, sendo um escolhido de Deus, sendo um jovem, né, que tinha o dom da revelação de sonhos, mas ele nunca depositou aquela confiança nele. Ele não depositou a confiança nele. Ele falou para Faraó: Deus dará resposta de paz a Faraó. Porque Faraó estava perturbado no espírito, devido aos sonhos que ele teve, que ele não conseguia interpretar. Ninguém conseguia interpretar os sonhos. Quem encontrou aí? Gênesis 41, versículo 16. Nós vamos perceber, irmãos, que José não quis a glória para si, mas disse que a resposta vem de Deus. Leia, pode. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Amém, irmãos? Aquilo que nós pregamos, aquilo que Deus usa para revelar através da mensagem, isso não está em nós, é de Deus. Estão entendendo? Tudo que nós temos, irmão, é de Deus. Essa paz que nós temos é de Deus. Aquele que está em Cristo, ele tem paz. Lá em Levítico, capítulo 26, no versículo 6, o Senhor fez uma promessa ao seu povo, dizendo: também darei paz na terra, e dormireis seguro, e não haverá quem vos espante. Quando Deus fala isso, irmão, a pessoa tem paz. Presta atenção numa coisa: quando você está com Deus, você é sincero com Deus, pode morar no marginal, do lado da tua casa, do outro lado, outro no fundo, outro na frente, mas você está em paz, porque é Deus que vai te guardar. Louvado seja Deus. É isso que Deus diz para aquele povo: não pode ficar em paz. Leia, irmão, Levítico, o terceiro livro da Bíblia Sagrada, 26:6. 26:6. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra. Pela vossa terra não passará a espada. Amém? O povo podia ficar tranquilo ali. Na vossa terra não passará a espada. Quando Deus manda o povo ungir os umbrais das portas do povo hebreu, ali no Egito, o anjo da morte, ele vinha e pulava por cima da casa, onde estava aquele óleo espargido nos umbrais das portas. Por quê? Porque ali havia um sinal que tinha um homem e uma mulher de Deus habitando naquele lar.
o anjo da morte, ele pulava por cima. Está lá em Êxodo capítulo 12, onde fala sobre a Páscoa ali. Então a palavra Páscoa ela quer dizer pular por cima. Não é comer ovo de chocolate, não. Ali é o sangue do cordeiro que foi espargido ali nos umbrais daquelas portas ali, mostrando para o anjo que ali havia um hebreu. E aonde não tinha aquele sangue espargido, irmão, todos os primogênitos, tanto de animais como de pessoas, foram eliminados, foram mortos. Mas aquele que está debaixo da potente mão de Deus, nem o mal lhe acontece. Louvado seja Deus. Lá em Números, vamos para o quarto livro da Bíblia. Capítulo 6 de Números, versículo 24 e 26, está escrito: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Aqui, irmão, era a tríplice bênção sacerdotal. No Antigo Testamento, a bênção pastoral que nós anunciamos hoje, né? O grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor do Espírito Santo. A bênção patriarcal, sacerdotal, era essa aqui que eles davam. O Senhor te abençoe e te guarde. Pode anotar aí, está lá em Números capítulo 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Louvado seja Deus. Vamos ver essa tríplice bênção. Na Bíblia de Estudo no Pentecostal tem tudo isso aí que eu estou falando para os irmãos, viu? Às vezes a pessoa se preocupa em pegar tantos livros paralelos e esquece de ver a Bíblia. A Bíblia está tudo mastigado. Números capítulo 6. Então essa era a tríplice bênção sacerdotal. A outorga da bênção de Deus e da sua proteção contra os poderes malignos e tudo que se opusesse ao bem-estar humano. Então, sobre essa bênção, irmão, tudo que queria vir contra o ser humano era repreendido através da bênção sacerdotal. Quando eu diz o resplandecer do seu rosto, do rosto do Senhor, isto é, o divino favor, boa vontade e graça para com o povo. Está aqui no versículo 25, né? Isso é o inverso da sua ira. Quando ele diz a graça, é a misericórdia, amor e poder salvífico de Deus. Item C. O levantamento do rosto do Senhor sobre o seu povo, está no versículo 26 aí, isto é, seu cuidado e provisão favorável para com ele. Está lá no Salmos 4, versículo 7 e 8. Então nós vimos aqui a dádiva de Deus é a paz. Paz, né, que no hebraico é shalom, significa estar completo, sem nada faltar e recebendo tudo que é necessário para que a vida seja realmente vida. Então recebe tudo que realmente
2, versículo 5. Último livro do Antigo Testamento. Antes de Mateus, Malaquias 2, 5. Que Malaquias 2,5 diz assim: meu conserto com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que me temesse, e me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. Então o conserto de Deus, irmão, para com a vida, né, para conosco, é paz. Nós venhamos ter paz. Louvado seja Deus. Então quando você vê a pessoa que às vezes está na igreja há bastante tempo, mas não tem paz, né? É iracundo, é complicado, está faltando o fruto do Espírito. Nós temos que entender, irmão, que os dons espirituais é Deus que nos dá, vem de Deus para nós. Agora os frutos do Espírito é gerado, é de nós para Deus. Há uma diferença. Então nós temos que gerar os frutos do Espírito. Como é gerado isso, pastor? Com as nossas renúncias, com o nosso bom comportamento, com as nossas atitudes, com o nosso comprometimento com as coisas de Deus, com a nossa sinceridade um para com o outro, aquele desejo sincero de ver realmente o irmão estar bem na obra de Deus, não querer estar se gradeando, né? Isso não é fruto do Espírito, isso é obra do adversário, né? Quando você vê a pessoa se gradeando, procurando inflamar, né, o outro, discussões, discórdias, facções, né, que é divergência de opiniões, são tudo obras da carne, que nós já falamos antes. Mas a paz é bênção de Deus. Lá em Juízes capítulo 3, versículo 30, está escrito que a terra ficou em paz por 80 anos. Porque quando Deus levantava um juiz, irmão, aí havia paz por um período. Mas quando aquele juiz morria, o povo se rebelava novamente contra Deus. O povo virava as costas para Deus novamente. Quem encontrou juízes fica depois de Josué. É o 7º livro da Bíblia Sagrada. Versículo 30? 3:30. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois que Joabe foi julgado, a terra teve paz, 80 anos de paz. Juízes ainda, capítulo 6, versículo 23. O Senhor disse a Gideão: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Os irmãos conhecem bem a passagem de Gideão, né? Louvado seja Deus. O povo, quando eles plantavam, né, irmãos? E os medianitas vinham roubar todos os seus cereais, seu trigo. E Gideão, ele se escondeu num lagar para ali malhar o trigo. O lagar, irmão, já vi as pessoas falar várias coisas que é o lagar, mas o lagar era um lugar onde pisava a uva. Era um tanque grande, e ali jogava as uvas, ali pisava. E aquele lagar não estava sendo usado para pisar a uva, estava abandonado. E Gideão, ele entra lá dentro, e ele fala: aqui eu vou malhar o trigo aqui, que aqui os medianitas não vão me ver aqui dentro. Mas mesmo ele lá escondido lá dentro,
O anjo do Senhor viveu lá dentro. Louvado seja Deus. Leia, irmãos. Capítulo 6 de Juízes, versículo 3. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Louvado seja Deus. Versículo 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor, é paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. Até o dia de hoje, irmão, está esse altar lá, que Gideão levantou e pôs: o Senhor é paz. Louvado seja Deus. Agora imagina um exército de 32 mil homens, né? Para ir à luta contra os medianitas. E Deus falou: opa, tem muita gente ainda, Gideão. Diga para os covardes que volte. Só numa noite voltou 22. Só um atacado, irmão, voltou 22 mil covardes que não quiseram enfrentar a luta. Ficou 10 mil. Aí Deus faz outra prova com o Gideão e diz: pede para que eles vão tomar água, ver quem está em vigilância. Aquele que abaixar a cabeça, igual um cão, e ficar bebendo água, não vigiar, está reprovado também. Agora aquele que toma água com vigilância está aprovado. Só foram 300 aprovados. E com esses 300, Gideão venceu a batalha. Porque a batalha, irmão, não é minha, a batalha não é tua, a batalha é de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Não é com as nossas forças que nós vamos vencer. É com a proteção de Deus que nós vamos vencer. Porque a obra é dele. Mas para vencer, nós temos que ter paz um para com o outro. Louvado seja Deus. Vamos lá na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 3. Está escrito que devemos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, se não tiver o vínculo da paz, não tem como ter unidade do Espírito. Já pensou um casal dentro de casa sem paz um com o outro? Não tem nada bom, né? Pode ter a despensa cheia, filé mignon lá na geladeira, pode ter um bolinho lá na geladeira, pode ter uma cama boa, coberta bonita, mas se não tiver paz, irmão, nada disso resolve. Tem que haver o vínculo da paz. Quem encontrou? Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? A única maneira de nós guardarmos a unidade do Espírito é pelo vínculo da paz. Se você vê a pessoa que não se dá com ninguém, irmãos, é porque está faltando o vínculo da paz. Está faltando. E isso aí é adquirido. Isso aí que nós temos que cultivar. Tudo que você cultivar, irmão, vai crescer. É a mesma coisa. Vai lá na selva, irmão, pega um filhotinho de leão, uma oncinha, um leopardo. É a coisinha mais linda, não é? Olha que gatinho bonito. Mas você traz ele para casa e começa a alimentar ele. Com o passar do tempo, ele vai crescendo. E uma hora ele vai acabar te matando. Até mesmo um cachorro pitbull já aconteceu de matar o dono, né? Quando é pequenininho é uma benção.
Assim é o pecado, irmãos. O pecado, a pessoa começa a cultivar ele, vai perdendo o temor, e ele vai entrando, vai crescendo, vai inflamando, daqui um pouco ele te mata, ele te sufoca. Então nós temos que estar, irmão, unidos, com unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. E quando nós temos paz um com o outro, você vê a união. A igreja não precisa, irmão, estar cheia, lotada, mas você se sente alegre de estar aqui. Louvado seja Deus, porque você vem com aquela vontade, aquele desejo de ouvir coisas da parte de Deus. O que nos sustenta, irmão, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá força para continuarmos. Você pode sair da sua casa, irmão, até mesmo triste, né? Se arrastando para chegar até aqui. Mas quando você chega aqui, você sai forte, fortalecido, alimentado. Hoje eu estava com a voz, vim até no carro, o Fábio falou: será que você vai conseguir passar hoje o estudo? Que a minha voz não estava saindo, né, Fábio? Será que você vai conseguir passar o estudo hoje? Eu vou em nome de Jesus. A voz limpou, estou conseguindo falar. Para a glória de Deus. Por quê, irmão? Nós estamos falando aqui em nome daquele que pode todas as coisas. Nós estamos falando aqui em nome. Vamos lá, Isaías capítulo 9. Livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías fica depois de Cantares. Olha o que diz aqui, irmãos. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. As qualificações, irmão de Jesus: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Louvado seja Deus. Amém? E é esse Príncipe da paz que continua nos dando força, nos dando graça, porque Ele não mudou. É o mesmo do Antigo Testamento. Quando diz Jesus é o mesmo ontem, Antigo Testamento, hoje, Novo Testamento, será eternamente nos céus. Louvado seja Deus. Então Ele não muda. O homem muda, né, irmãos? Quantas pessoas que começou, quantos pastores, né, que começou a carreira, começou bem, depois foi abrindo mão de uma coisa, abrindo mão de outra. Hoje você não sabe mais se é uma igreja evangélica, você não sabe mais se é um centro espírita. É tanto rituais dentro das igrejas, irmão. Você não sabe mais o que é. São poucos que estão segurando a base da igreja, através da palavra de Deus. Muitos não querem perder, acham que vão perder, só que eles estão pensando que estão ganhando, estão perdendo. Por quê? Porque vale mais uma alma para Jesus do que o mundo todo, irmãos. Não adianta ter multidões e naquele grande dia o Senhor olhar e falar assim: afastai-vos de mim com as suas iniquidades, porque eu não vos conheço. Louvado seja Deus. Então que nós venhamos manter firmes, constante, até a vinda de Jesus. Ainda que te chamam de antigo, né? Mas o nosso Jesus, Ele é desde o princípio, então Ele é bem antigo. E Ele vai continuar conosco para a glória de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos colocar de pé. Senhor meu Deus e Pai, graças te dou, Senhor, por cada alma, cada vida que entrou por estas portas.
para ouvir, Pai, a tua poderosa palavra. Senhor, da paz, da vitória, Pai, para cada vida, Pai. Entra com providência, Pai, na causa do nosso irmão Jurandir. Oh, Jesus, na causa da nossa irmã Aparecida, na causa do nosso irmão Mike, Pai, continua dando sabedoria para ele, Pai, naquele emprego. Oh, Santo Eterno, vai capacitando o teu filho cada dia mais, Pai, para que o teu nome venha a ser exaltado, glorificado, através da vida dele. Abençoa o trabalho das mãos de cada um que entrou por estas portas. Dá força, que o mesmo anjo que nos trouxe nos leve em paz para o nosso lar, em o nome do Senhor Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor é o nosso pastor, Nada nos faltará. operando Deus, Quem impedirá? até aqui nos ajudou O Senhor. Curve sua cabeça, que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus continue conosco para todos sempre. Todos digam Amém. amém. Graças a Deus.